hoje nos convida a uma reflexão, a uma autoanálise, olhar de frente para nós mesmos, tirando o máximo de máscaras possíveis e olhando para a nossa verdade, sem julgamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Paula Batista, eu sou analista junguiana e professora de Reiki, e eu trabalho para despertar pessoas com uma nova consciência e para ampliação dessa consciência. Hoje nós vamos falar sobre o quarto passo de 12 da Sabedoria Oriental, com base no livro Joias Espirituais da Sabedoria Oriental, do Richard Singer Jr. E o quarto passo começa assim: contemplamos e expressamos por escrito os desejos, medos, arrependimentos e apegos do nosso ego sem nos julgar. Este é um passo vital, que exige o pensamento meditativo e analítico sobre a natureza da nossa vida mundana sem julgar o passado. Começamos a perceber que aquelas ações eram parte das nossas ilusões sobre o que era a realidade e notamos que agora, por meio da meditação e da consciência, não precisamos mais agir dessa maneira. Na última semana, eu deixei como um exercício que cada um olhasse para suas ações, para que cada um se observasse, as suas atitudes, as suas emoções, o que te motiva na tomada da decisão, o que rege as suas escolhas. E esse é um momento, depois de nos observarmos por essa semana, a gente pode continuar esse trabalho na verdade é eterno, porque quanto mais nós temos consciência de nós mesmos, mais momentos de reflexão como esse nós precisamos fazer. Porque a consciência nós vamos ampliando pouco a pouco através desse autoconhecimento. E não tem autoconhecimento sem buscar olhar para nós mesmos sem tentar nos enganarmos. Acho que assim, a maior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo, Então aqui é um exercício de encarar de frente as coisas boas e as coisas ruins. Então ele coloca aqui, contemplamos e expressamos por escrito os desejos, os medos, os arrependimentos e apegos do nosso ego sem julgar. Então faz um exercício, Escreve o que eu desejo, o que eu temo, o que eu quero. Então vai colocando aí esses apegos, começa a identificar o que são, o que está dentro, o que são ilusões e o que é verdade. Quando a gente coloca para fora, a gente escreve ou a gente fala, a gente consegue. Quando a gente tira de dentro, a gente consegue olhar melhor. Por que o processo terapêutico ele é tão eficiente? Porque é um momento onde nós vamos expressar, a gente coloca para fora as nossas histórias, as nossas reflexões, e quando a gente tira da gente, a gente elabora isso para contar para alguém ou para escrever, nós começamos a olhar para aquele conteúdo de uma forma diferente. Mas a partir do momento que eu vou escrever e ao mesmo tempo me julgar, aí não vai dar certo. Eu preciso escrever, eu preciso elaborar, os meus desejos, os meus medos e tudo o que permeia as minhas escolhas, o que eu sou, o que eu acho que eu sou. Eu tenho que escrever isso com transparência. Eu acho que eu devo para mim mesmo, essa transparência e sem julgar. Porque nós, às vezes uma parte do nosso ego não curado fica nos julgando o tempo todo. Mas espera aí, vamos nos encarar de frente. E esse é o primeiro passo da transformação. Quando a gente consegue identificar que parte dos nossos desejos, do nosso medo, estão atrelados às ilusões criadas pelo nosso próprio ego, fica muito mais fácil de trabalhar essas ilusões e nos conectarmos com a nossa verdade.
E a nossa verdade, ela é uma construção. Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Por isso que o trabalho de autoconhecimento é um trabalho contínuo. Eu vejo esses 12 passos como algo que a gente tem que estar sempre voltando. Né? A evolução é uma espiral. Então eu estou sempre visitando esses passos e cada vez que eu faço essa reflexão, eu faço esse caminho, eu tenho uma visão, um olhar mais ampliado, uma consciência melhor de mim mesma. Aí eu consigo, né, cada vez mais entender. Muitas das minhas atitudes, né, eu venho num processo de autoconhecimento de muito tempo e hoje eu me pego, né, falo, nossa, eu fui guiada até aqui por essa ilusão, que na verdade era uma crença e que para mim estava tudo bem. Fazia parte do que eu achava que era a minha verdade. Mas a partir do momento que a gente vai ampliando essa consciência, a gente tem cada vez mais clareza do que são ilusões e do que é realmente a verdade. Então não tem como nos conectarmos com a nossa verdade sem essa autorreflexão, sem essa análise. Nós podemos fazer esse processo de autoconhecimento de várias formas. O Reiki é um caminho de autoconhecimento, a análise é um caminho de autoconhecimento, a terapia floral é um caminho de autoconhecimento. A prática da yoga e tantas outras práticas são caminhos de autoconhecimento. Mas em todos eles, nós temos que tomar muito cuidado com as ilusões criadas por nós mesmos. Porque quando nós nos identificamos com essas ilusões, nós paramos de nos desenvolvermos. Nós brecamos ali o nosso processo de autoconhecimento. Então a reflexão de hoje, né, na verdade o exercício de hoje, após a nossa reflexão, a nossa autoobservação, a nossa autoanálise, escrever tudo isso. Tem pessoas que conseguem fazer isso com muita facilidade. Outras talvez precisem de ajuda. Mas o importante é dar um passo. Né? Dar um passo, sim, olhando pra gente com verdade. Né? Acho que a única pessoa que nós não podemos de forma alguma enganarmos somos nós mesmos. Então essa semana é a semana de tirar as próprias máscaras, olhar pra gente. E o mais importante, não julgar. Essa reflexão, nós vamos nos depararmos com coisas que a gente pode até se envergonhar, achar esquisito. E o julgamento, ele só vai atrapalhar, ele não vai ajudar nessa construção, né, do que nós realmente somos. Assim, essa reconexão com nós mesmos. O julgamento, ele breca, ele atrapalha. Então vamos nos acolher no lugar de julgar. E na próxima semana a gente volta para falar do 5º passo. Até lá e gratidão.